O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler dois textos. Jeremias capítulo 29, versos de 11 a 14, depois Jeremias 33, 3. Jeremias 29, de 10 a 14, diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Jeremias 33, versículo 3, vamos ler juntos? Jeremias 33, 3, vamos lá? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre orando por coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, que nós ignoramos. Se você soubesse hoje, agora, que Deus tem bênçãos infinitas, incomensuráveis, para lhe dar, para derramar sobre você hoje, e que bastaria apenas que você orasse, que você o invocasse, que você clamasse por ele, você estaria disposto a fazer isso? Levanta a mão. O texto diz claramente: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, você ignora, mas elas existem. Elas são grandes, porém são invisíveis. Elas estão comigo. Eu quero dar isso para você. A grande questão, meus amados irmãos, é que nós não cremos no poder da oração. E você vai observar, voltando aqui para o texto do capítulo 29, 10 a 14, que Deus vai nos ensinar algumas coisas aqui muito importantes sobre a oração. E a oração, ela está atrelada à soberania de Deus, aos atributos de Deus. Nós temos os atributos eletivos, nós temos os atributos preteritivos e nós temos os atributos permissivos. Quando eu entender que há uma conexão entre a oração e a soberania de Deus, você vai entender o que Tiago diz: vocês não têm porque vocês não pedem, e quando pedem, pedem mal. Mas se vocês pedirem, pedi, dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Há uma conexão entre a oração e os atributos de Deus. Primeiro, você nunca orou para ser salvo.
A oração pela salvação a gente faz, mas Deus, Ele salva a quem Ele quer. Há bênçãos que eu e você, nós recebemos de Deus sem oração. E nós presbiterianos gostamos dessa aí. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que o... E a gente gosta de usar. Não é pelo muito falar que tu serás o quê? Ouvido. Deus é nosso Pai. Quando você acordou hoje, a geladeira estava cheia. Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu um teto. Deus lhe deu capacidade de locomoção para você vir para o culto. Você tem uma igreja para vir, você tem liberdade de culto. Talvez você nunca tenha orado por isso, mas o nosso Deus é Pai. E Ele supre as nossas... Ele nos escolheu para sermos abençoados por Ele. Segundo lugar, oração tem a ver com os decretos preteritivos de Deus. Há coisas que eu posso orar a vida toda e Deus não vai me dar. Moisés, ele queria entrar na terra prometida, mas Deus disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar, você vai contemplar a terra, você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar. Você já pensou nisso? Há coisas que eu vou pedir a Deus, há coisas que eu vou interceder, invocar, clamar, e Deus vai dizer: não, não está no meu plano, na minha vontade, dar isso para você. Você lembra do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, e ele orou, e Deus disse: Paulo, eu vou derramar graça sobre você, mas não vou tirar o quê? O espinho. A minha graça te basta. Vocês nunca oraram, mas de vez em quando me dá vontade de orar por alguns irmãos que eu gostaria que Deus nos promovesse a glória eterna. Já está salvo mesmo? Você não faz esse tipo de oração, né? Isso é sou eu que sou maldoso, sou ruim. Mas, irmãos, dentro dos decretos eletivos, preteritivos, nós temos os decretos permissivos. Ou seja, eu recebo coisas sem orar, eu oro para receber determinadas coisas e Deus não me dá, mas há coisas que Deus só vai me dar se eu o quê? Orar. Está dentro da sua vontade soberana permitir que nós oremos. Deus mandou Isaías falar com Ezequias e dizer para Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E Ezequias, angustiado ali, ele ora a Deus. E o profeta ainda estava a caminho. De repente Deus para o profeta Isaías e diz: volta lá e diga para Ezequias que a oração dele foi atendida. Eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, estava no plano de Deus, na sua vontade soberana, ele dá mais 15 anos. Mas ele só recebeu porque ele o quê? Orou. Você acha que a qualidade de vida que você tem espiritual é o projeto que Deus tem para você? Ou Deus gostaria que você fosse muito mais cheio do Espírito Santo, mais crente, mais dedicado, mais usado por Ele? O que você acha? Veja aqui no versículo 11, que dentro da vontade permissiva de Deus estão os seus planos. Vamos ler juntos? Versículo 11, o que diz? Eu é que sei que pensamentos tenho a vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Então, em primeiro lugar aqui, só Deus, só Ele sabe o nosso futuro. E aqui esse versículo vai nos ensinar que o nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus que pensa em nós. Essa palavra pensamentos aqui,
são projetos, são planos, são caminhos. Lembra de Isaías 55? Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem direito, mas o fim é morte. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você já pensou nisso? Que Deus pensa em nós, que Deus tem planos para nós, que Deus tem projetos para a nossa vida. E eu fico imaginando, por que nós estamos fazendo essa conferência de avivamento? É porque nós cremos que, se Deus quiser, se nós orarmos, Ele pode abrir o céu e descer sobre nós, e fazer em um ano o que demoraria a ser feito em 100 anos. Ele pode fazer em um ano. O nosso Deus é poderoso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, gente, nós devemos orar sobre esses pensamentos que Deus tem para nós. Porque ninguém sabe. Ele diz: eu é que sei. Ele está dizendo: eu, Deus, é que sei. Você não sabe nada. Você não consegue enxergar um palmo à frente da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 1 hora, amanhã. Mas eu sei tudo. Tudo sobre você. Sei o que você precisa. Sei o que você necessita. E eu tenho muito mais para dar para você do que você imagina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Segundo lugar, os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Preste atenção, porque às vezes a gente acha que Deus é masoquista, que crente tem que levar uma vida na dura, na penúria. Às vezes a gente passa por essas fases, mas Deus sempre, Ele quer dar o melhor para nós. Os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é o quê? Agradável. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que isso que eu tenho é o que Deus quer para mim. Não, Deus quer o melhor para você. Dá um pulinho, por favor, no Salmo 81. No Salmo 81. A partir do versículo 10, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, sou teu dono, mas eu também sou teu Salvador. Eu te tirei da terra do Egito. Ele diz assim: abre bem a boca e tal, o quê? Encherei. Ele não quer pouca coisa, ele quer encher. Quer nos dar abundantemente. Ele quer nos dar transbordantemente. Ele quer nos dar exponencialmente. Versículo 11 diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Aí vem os decretos permissivos de Deus. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Aí Deus, uma exclamação, ele diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com mel que escorre da rocha. O fato de nós não andarmos nos caminhos do Senhor faz com que nós tenhamos prejuízo na nossa qualidade de vida, no desfrutar das bênçãos de Deus. O Dr. Billy Graham usa uma figura. Ele diz que quando nós chegarmos lá no céu, logo na entrada do céu vai ter
um grande armazém cheio de presentes, de bênçãos estocadas, que estão lá. E ele pergunta então para o anjo, o que significa isso? Significa o seguinte: tudo isso aqui eram bênçãos que estavam disponíveis para vocês lá na terra, mas vocês não oraram, vocês não pediram, vocês não buscaram. É a mesma coisa antigamente, né? Você recebia um aviso do correio e ia lá retirar a encomenda. E eu imagino que há no coração de Deus, há na mente de Deus, uma disposição de nos dar o melhor. Diz lá, veja claramente, em Jeremias, ele diz: pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de paz e não de mal. Eu tenho um Deus que pensa em mim. Eu tenho um Deus que pensa o melhor para mim. Ele quer o melhor. O melhor. Mas em terceiro lugar, para vos dar o fim que desejais. O que significa isso? Significa que Deus nos fez seres desejantes. No dia que você parar de desejar, é porque você morreu. Você não deve desejar as coisas erradas, pecaminosas, mas você deve desejar as coisas de Deus. Por isso que o salmista no Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus, Ele é a nossa fonte de satisfação. Ele quer atender os desejos mais profundos da nossa alma. Ele é Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é benevolente. Ele quer nos dar o melhor para que nós vivamos uma vida o quê? Feliz, satisfeita. Vocês estão entendendo ou não? Deus quer o melhor para você, meu irmão. Deus pensa o melhor. Aí você diz: pastor, há controvérsia, porque eu estou enfrentando umas situações agora. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus está no controle, que Ele é soberano, que Ele quer o melhor para você? Então não desespere, Ele está no controle. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Quando tudo parece aos nossos olhos estar fora do nosso controle, Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus decretos. Agora veja bem, vamos na lógica. Se eu sei que Deus pensa em mim, se eu sei que Deus pensa o melhor para mim, se eu sei que os pensamentos de Deus bons são para satisfazer os meus desejos, me tornar uma pessoa satisfeita, contente. Veja no versículo 12, o que é que diz aí? Então. O que é que significa então? Ô tonto, se você já sabe que eu tenho isso para você, então o quê? O que diz o quê? Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Veja que há alguns detalhes aqui no texto. Primeiro, é um texto muito pessoal. Se é eu, Deus, que sei que pensamentos têm a vosso respeito, você tem que se dirigir a quem? A mim. Diz aqui: invoca-me. Invoca a Deus, clame a Deus, grite. Veja que Deus, Ele não tem somente bênçãos individuais, porque nas bênçãos individuais, sabe o que acontece? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto, e em secreto Ele te recompensará. Aí é individual, mas aqui está no plural. Me invocareis, passareis a orar a mim. Significa
que eu tenho que passar a orar. Aquilo que eu não fazia, eu tenho que fazer. Eu tenho que passar a fazer. Quantos sermões você já ouviu? Quantos estudos sobre a importância da oração, o poder da oração, a necessidade da oração, mas a gente vive a angústia de não orar. A gente sabe que a oração é um pré-requisito que precisa ser preenchido para nós termos acesso a essas bênçãos, mas a gente não ora. A gente não ora. Mas veja que há uma promessa aqui. E eu vos ouvirei. Mas eu vou ouvi-los com uma condição. Qual é a condição que está no verso 13 aí? Lê comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. O que é todo vosso? É todo vosso. Não cria dificuldade na exegese, não. É todo o vosso coração. É a expressão que tem lá, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua mente, com todos as suas forças. Irmãos, a oração tem que ser um ato do coração, tem intensidade. Deus olha para o nosso coração. O profeta Isaías diz que Deus tem 2 endereços. O primeiro site que você encontra Deus é www.noaltoesublimepronto.com. Mas você encontra Deus também. www.coração quebrantado e compungido. Deus habita no céu. Mas Ele habita no coração daquele que está quebrantado de coração, contrito. E quebrantado de coração significa que o que você quer, de fato você quer, porque aquilo é extremamente importante e necessário para você. Eu gosto dessa expressão, serei achado. Por que Deus diz assim, serei achado? Eu fico pensando, porque a gente, quando está na necessidade, a gente procura algumas pessoas e não acha. Já viu isso? Gerente de banco, quando você tem dinheiro aplicado, todo dia ele manda recado para você. Você está endividado do banco, o gerente não lhe recebe. Jamais será achado. Pense bem. O que Deus está dizendo é o seguinte: não há erro, não há fracasso. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. É Deus que está dizendo: eu serei achado. Eu prometo vocês, eu garanto a vocês, que não há oração que será recusada, que será desconsiderada. E aí, meus amados irmãos, eu gosto dessa expressão no versículo 14. E farei mudar a vossa sorte. Veja que a sorte do crente não se muda com Mega Sena, tá? Quem muda a sorte do crente, quem é? Deus. Porque crente não tem nem sorte nem azar. Porque Deus diz assim: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Nós não vivemos à toa, na sorte. Nós vivemos dentro dos propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus. O Salmo 39 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando um dele ainda não existia. Agora, você diz, pastor, mas eu estou numa magrela danada, estou numa situação difícil. Deixa eu melhorar um pouco, eu vou começar a orar. Você não entendeu que sofrimento na vida de crente é para botar o crente para orar? Quando foi que Jonas orou? Quando ele estava na barriga do peixe. Presbiteriano é pior. Presbiteriano só ora quando o sofrimento bate na porta, a dificuldade vem.
Veja Jeremias 33, para a gente concluir. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez. O que diz o restante do versículo? Estando ele ainda o quê? Encarcerado no pátio da guarda. Onde é que ele estava? Encarcerado. Ele estava sofrendo, ele estava sendo perseguido. E Deus manda um recado para ele: assim diz o Senhor, que faz essas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Aí vem o versículo 3, vamos lá? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja que lá no versículo 11 ele diz: eu é que sei, você não sabe nada. Mas se você me invocar, se você me buscar, de onde você estiver, na condição que você está hoje, eu vou anunciar coisas grandes e ocultas. Isso, meus amados irmãos, nos estimula a fazer essa conferência já no 4º ano seguido. A igreja evangélica brasileira precisa de um grande avivamento espiritual. Nós precisamos de uma reforma espiritual. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à simplicidade do evangelho, voltar a ter temor a Deus, ao seu nome, as coisas de Deus. Nós precisamos de um avivamento espiritual. E sabe o que eu entendo? É que Deus quer isso para nós. Mas Ele tem uma cláusula: invoca-me e te responderei. Nós temos que orar. Nós temos que pedir a Deus de todo o nosso coração. Porque quando vem um avivamento, vem tudo, irmãos. Vem a cura, vem salvação, vem refrigério, vem libertação, vem conversões, vem despertamento missionário, volta o fervor, volta o primeiro amor, volta tudo. Nós somos revitalizados, revivificados. A vida de Deus vem até nós. Você topa orar por isso? Em cima da palavra de Deus, em cima da promessa de Deus. Vamos ficar de pé. E eu quero desafiar você a vir aqui nesses 3 dias. Você que é membro da igreja, você não precisa pagar nada, não precisa fazer inscrição, você tem que vir orar. Se não couber aqui, a gente ora aí embaixo, nas árvores, nas salas. Temos que orar para que Deus mande o quê? Um avivamento e uma reforma espiritual. Fecha os olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, nós tomamos posse da Tua promessa, da Tua palavra nessa manhã. Aplica essa palavra na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções, e que em cima dessa palavra dita pelo Senhor, palavra bendita, promessa bendita de um Deus que não pode mentir, acende em nós a chama da oração pelo avivamento, pela reforma. Que o Senhor seja a Tua pessoa, o grande desejo da nossa alma. Que o Senhor rasgue os céus e desça até nós com poder, graça e misericórdia. Que nós tenhamos um tempo de refrigério da parte do Senhor, um tempo de fervor espiritual, de frescor, de suavidade. Deus, o Senhor anda no meio da Tua igreja, o Senhor conhece a igreja, ninguém conhece a igreja mais do que o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ao arrependimento, ajuda-nos ao quebrantamento, à confissão de pecado, à revitalização da nossa vida espiritual. Consagramos a Ti esse congresso de avivamento. Pedimos que o Senhor coloque no coração do povo
o desejo de vir orar, de buscar a tua face. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.